O deputado federal Elmar Nascimento, do União Brasil, se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, em busca de apoio na sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Segundo informações da Folha de São Paulo, nenhum acordo foi firmado, mas o encontro é uma sinalização de que o apoio de Bolsonaro a Elmar pode ser construído até a eleição que acontece em fevereiro de 2025. Começou a corrida pela presidência da Câmara. A gente falou, foi ontem que falamos aqui na mesa sobre isso, que a eleição passada você tinha ali o nome do Lira já como certo e o do Pacheco é que não era um nome tão certo para a presidência do Senado e do Congresso. Agora a coisa está diferente, né? A gente já tem aí quase que bem sinalizado, bem sedimentado, que o Alcolumbre deve assumir o Senado e, portanto, a presidência do Congresso, mas a vaga do Lira está, assim, ainda incerta. Se vai ser alguém que vai suceder o Lira por indicação dele ou se virá alguém aí indicado pelas outras bases, né? E aí a gente já vê o Elmar do União Brasil se movimentando para ter o apoio do Bolsonaro. O que vocês acham disso? Aliás, eu queria saber o que vocês acham da questão do apoio ao Elmar. E aí a gente também falou essa semana sobre a questão aqui em São Paulo, né, nós tivemos aí 3 pesquisas sobre a corrida para a Prefeitura de São Paulo e, assim, de uma maneira muito surpreendente, em terceiro lugar aparece o nome do Pablo Marçal, né, do influencer digital Pablo Marçal, que superou até em algumas pesquisas já a Tabata, né, está ali no empate técnico. E ele anunciou a candidatura dele há pouco tempo. Vocês acham que Pablo Marçal também teria o apoio de Bolsonaro ou ele segue apoiando Nunes? Vamos falar então do Elmar e do Pablo Marçal? Sim. Quero ouvi-lo sobre isso. Olha, Helena, se me permitir, em relação a esse contexto, gostem ou não do Bolsonaro, né? Tenham afinidade ou não com o Bolsonaro, o que impressiona é a força política do Bolsonaro. Quer dizer, o sujeito está procurando o apoio de um ex-presidente que nem sequer pode ser votado porque teve os direitos políticos dele cassados. Quer dizer, eu ouvi até recentemente uma entrevista do governador Caiado, né, de Goiás, dizendo exatamente isso. Que ele nunca viu um líder político com cacife do Bolsonaro. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não. Estou dizendo aqui da força política que ele tem, a ponto de um candidato à liderança da Câmara dos Deputados procurar ele, um ex-presidente, que sequer pode ser eleito porque está impedido. Quer dizer, é um líder político, né, muito importante, que catalisam, que catapultam uma força política muito grande, né? Então, qualquer pessoa ou qualquer candidato que vá, como você disse aqui, o Pablo Marçal aqui em São Paulo, né? Se tiver aderência com a figura do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, certamente ele vai ter um cacife político extraordinário, né? Então, é essa consideração que faço, né? A figura política do Jair Bolsonaro, quanta força ainda carrega, quanta relevância e quanta influência ainda detém no jogo político do Brasil, né? Olha, são 2h32, quase 2h33. 3 segundos e vira 2h33, para você que está aí nos acompanhando. E aí, Diego, o que você acha sobre esse apoio de Bolsonaro a Elmar para o lugar de Lira? E possivelmente, quem que vai apoiar aí? Você acha que quem vai ganhar o apoio de Bolsonaro, Nunes ou Pablo Marçal aqui em São Paulo? Elaine, vamos lá, 2 questões aí bem diferentes, porque uma se trata de uma eleição interna e a outra uma eleição majoritária à Prefeitura de São Paulo. A respeito do Bolsonaro, eu assino embaixo de tudo que disse aqui o Davi. Inclusive o Bolsonaro está hoje lá na minha cidade, em São Bernardo do Campo, participando de um ato de arrecadação de dinheiro e de mantimentos para as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Eu acho que uma eleição interna, como da Câmara dos Deputados, o apoio do Bolsonaro não tem grande valor. E eu explico por quê e dou um exemplo dessa experiência. Não teve sentido o apoio do Bolsonaro ao Ricardo Salles, por exemplo, no lançamento de uma pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo.
esse tipo de decisão, esse tipo de apoio é algo interno dos partidos. Então, eu acho que o Elmar, se quiser o apoio da ala conservadora da Câmara, e aí incluem-se também os bolsonaristas, teria que procurar o dono da coisa toda, que é o Valdemar Costa Neto. É o Valdemar que dá a palavra final. Isso já ficou provado em diversas articulações políticas, já ficou provado em muitos movimentos políticos que aconteceram. Valdemar Costa Neto praticamente comprou os direitos de uso da marca Bolsonaro. Hoje é ele que decide o futuro, inclusive, do bolsonarismo. Tá? Inclusive, grandes figuras do bolsonarismo, como o próprio ex-presidente e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, estão na folha de pagamento do PL como presidente de honra, então devem uma certa vassalagem ao atual presidente do PL. A respeito do Pablo Marçal, eu acho que a situação das eleições de São Paulo já está bem definida em relação ao apoio do Bolsonaro ao atual prefeito Ricardo Nunes. Inclusive, o próprio prefeito Ricardo Nunes deu uma declaração ontem dizendo que a chance de rompimento, mesmo com esses 10% do Pablo Marçal nas pesquisas, é praticamente nula. O Pablo Marçal meio que ratificou essa informação, dizendo que existe uma chance de 60% do Bolsonaro seguir no apoio de Nunes e de 40% de vir apoiá-lo. Eu ontem registrei a minha aposta aqui. Eu acho que o Pablo Marçal é, inclusive, uma jogada do próprio Valdemar Costa Neto para conseguir voltar para a mesa com o Ricardo Nunes e engrossar a sua negociação, conseguir mais espaços na prefeitura, mais espaços no governo, porque ninguém ganhou mais com esses 10% do Pablo Marçal nas pesquisas do que o Valdemar Costa Neto, porque o PL é a grande bola da vez das eleições paulistas. Concorda, então, não, Pepe? Eu acho que é uma estratégia do presidente do PL e uma estratégia muito inteligente. Eu discordo completamente. Eu discordo completamente do Diego em vários assuntos. Em relação ao Elmar Nascimento e apoio do Bolsonaro, é bom lembrar, por exemplo, que recentemente nós tivemos eleição para o Senado, que o PL e Bolsonaro apoiaram o Rogério Marinho, e o Rogério Marinho saiu perdedor das eleições por Rodrigo Pacheco. Ou seja, o Bolsonaro apoiando o Elmar Nascimento não muda em nada o cenário na Câmara dos Deputados. O Elmar, foi o que eu disse. O Elmar Você concorda comigo? Calma, vou chegar lá. Você está muito apressado, calma. O Elmar Nascimento buscando bronzeado. o Elmar Nascimento buscando apoio do Bolsonaro para ganhar as eleições da Câmara dos Deputados, está errado. Tem que buscar mais o apoio do Centrão. Infelizmente, dentro do Centrão, quem comanda, quem tem o apoio do Centrão é o Arthur Lira. Então, o Arthur Lira é uma pessoa central nas eleições na Câmara dos Deputados. Em relação ao Bolsonaro e às eleições municipais de São Paulo, aí eu discordo do Diego no seguinte ponto, né? O Diego acha que o bolsonarismo se equivale ao Bolsonaro. Não necessariamente. O bolsonarismo, na minha opinião, é uma força muito grande, muito pujante, muito por conta da figura realmente do Bolsonaro. Não tem ninguém que dá para negar que o Bolsonaro é uma força política muito grande, tem força, tem apoio popular no Brasil. Ele ainda tem ou essa força vem caindo, na opinião de vocês? Só para terminar, mas o bolsonarismo é muito além do Bolsonaro. Tem sentimento, tem algo que não é tão organizado assim. Então, um político tradicional como Valdemar da Costa Neto do PT não consegue segurar e abafar a força do bolsonarismo. E eu falo isso com todo o respeito que eu tenho às pessoas que gostam do sentimento que o bolsonarismo traz. Então, no meu modo de ver, uma pessoa como Pablo Marçal, comparada com uma pessoa como o Nunes, apesar do PL e do Bolsonaro formalmente apoiar o Nunes, no meu modo de ver, a figura que mais se aproxima do bolsonarismo é o Pablo Marçal. Por quê? Primeiro, que é um outsider. Segundo, que é uma pessoa na mesma linha, que é anti-establishment, é anti a política tradicional. É parecido com o Milei, é parecido com o Trump, é parecido com aquela ideia que o Bolsonaro ecoava em 2018, sendo político contra o sistema, mesmo sem ser. Então, a figura que encarna o bolsonarismo, de fato, na minha opinião, por ter esse sentimento envolvido, é o Pablo Marçal. Então, eu não duvidaria que parte do bolsonarismo abraçasse, a maioria deles abraçasse o Pablo Marçal em detrimento... Já abraçou, Pepe? Em detrimento, Ele já tem 10%. Em detrimento, não, o Bolsonaro tem 30%. O bolsonarismo tem 30% em São Paulo, em detrimento do Nunes. Parte do bolsonarismo então, assim, já abraçou o Pablo Marçal. Parte. Eu falo mais do que a parte. Então, assim, para colocar e terminar aqui, até porque não quero me estender, o Valdemar da Costa Neto não tem o condão e não tem a força de abafar o bolsonarismo. Explica o ainda caso bem. Salles, então. Me explica o que aconteceu com o Ricardo Salles, então. Por que o Salles não foi candidato? É fácil porque é do PL. É do PL do Valdemar da Costa Neto. E nesse ponto específico, o Valdemar da Costa Neto conseguiu Ele não era o segurar... candidato do Bolsonaro?
Mas aí as forças tradicionais do PL, pela força do Valdemar Costa Neto, conseguiu segurar. O Pablo Marçal está fora do PL. E, nesse sentido, o Valdemar Costa Neto não consegue segurar o Pablo Marçal. Você não tem consegue segurar política, não consegue segurar. Principalmente em eleições municipais, só com o seu partido. Muitos partidos, eles fazem a jogada juntos. Isso já aconteceu nas eleições presidenciais. Porque falaram com o próprio PRTB, com o Padre Kelmon nas eleições de 2020, lançou o Padre Kelmon. Mas o Padre Kelmon tinha o Bolsonaro nas eleições, cara. Eu tô falando outra coisa. Tinha o Bolsonaro. E ele foi lançado como uma linha auxiliar. É o mesmo caso das eleições municipais agora. Você lança um candidato para atrair fatia do eleitorado e devolver esse eleitorado num eventual Uma das coisas boas do bolsonarismo é que o bolsonarismo não aceita a coleira. É isso uma coisa boa do bolsonarismo. O bolsonarismo não aceita a coleira. Não aceita a coleira. O Bolsonaro coloca 1 milhão de pessoas na Paulista, não leva uma placa dele, mas o Bolsonaro não tem qualquer poder de manobrar o seu eleitorado. Escuta uma coisa, Diego. Aí, desculpa, aí você está enganado. O Ricardo Salles estava dentro da estrutura do PL. Então, óbvio que o Valdemar da Costa Neto consegue não dar legenda para o Ricardo Salles participar das eleições e apoiar o Nunes. O Pablo Marçal está fora da estrutura de poder decisória do Valdemar da Costa Neto. E digo mais... Não impede E aí eu falei para você, no meu modo de ver, o bolsonarismo pode sim olhar o Pablo Marçal e ver o Pablo Marçal como uma figura que mais se assemelha e mais se aproxima ao bolsonarismo do que o Nunes. Mas isso é óbvio. Claro. Isso é óbvio, isso já está acontecendo. Aqui. Isso já está acontecendo. Tá, mas respondam a minha pergunta. Vocês acham que a onda do bolsonarismo, ela segue forte ou ela caiu um pouco, perdeu um pouco de força? Pagotto? Não, primeiro um palpite, assim, eu acho normal o Elmar procurar o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma figura com força política, ainda que possamos avaliar se ela está em declínio, se ela está em ascendência, em qual a condição que ela está, mas ela é uma força política testada há 1 ano e meio atrás, né? Submetida ao crivo das urnas e que teve uma votação bastante importante. Então, isso é mais do que normal. Os blocos da Câmara Federal são bem definidos, né? Esse bloco do Elmar tem que compor com segmentos que estão no bolsonarismo, no centrão, que ele é uma expressão. Então, eu acho que aqui não tem grandes novidades nessa notícia. Eu acho que o que muda é que o bolsonarismo vai tentar se organizar para ter uma incidência mais contundente na próxima legislatura aqui da direção da Câmara. E isso também estendo a minha opinião para o município de São Paulo. Eu acho que o Bolsonaro já tem posição fechada, concordo com o Felipe. O Pablo Marçal talvez simbolicamente tenha mais identidade com o bolsonarismo por essas razões, mas do ponto de vista das questões econômicas e das questões do mandato do Ricardo Nunes, eu acho que eles têm... O Ricardo Nunes também é a expressão de uma dimensão do bolsonarismo. Então, acho que não tem grandes contradições. Agora, eu acho que sim, vamos lembrar, né? O ato que aconteceu em fevereiro foi um ato que nasceu a partir de uma iniciativa que não veio de dentro do núcleo duro do bolsonarismo. Foi um esforço, inclusive com trancos, né? Para que ele reagisse, né? Porque estava com uma postura atônita. Eu acho que o Bolsonaro, enquanto uma liderança, ele vai ser submetido a esse lugar de ser uma liderança na oposição, que precisa ter iniciativa. Eu acho que isso não está bem claro como ele vai se portar. Por hora, o último ato importante que aconteceu ele foi acossado a fazer esse ato. Nós sabemos disso, isso é cristalino. Ele foi pressionado. Você sai desse lugar que você está e vai para a rua, ou você vai perder espaço na política brasileira. E ele reagiu, enfim, surfou naquela onda da Paulista aqui. Agora, os outros atos que aconteceram depois indicam, comparativamente com 2021 e 2022, que são menores. Não estou dizendo que aqui dá uma sentença de que ele está indo para o declínio, mas eu acho que, na minha opinião pessoal, ele tem perdido, sim, força política. Acho que isso vai ser medido no próximo período. Ele tem que ter um espaço político muito evidente para poder manter a sua relação com a força popular. Ele não tem esse espaço. Então, acho que isso, a não ser que isso mude por razões diversas, ele pode voltar a ocupar algum papel político organizador, também? Mas por hora não. Pois é, Elaine, eu fico refletindo aqui sobre a posição do Pagotto. Quantas pessoas o Bolsonaro levou aqui para Paulista? Foram 750 mil pessoas, foi isso? Me parece que sim. Foi, segundo a SSP, sim. Pois é. Que liderança política tem capacidade, qualquer que seja o planejamento do evento político, que liderança política no Brasil hoje tem condição de levar 750 mil pessoas em qualquer lugar, gente? Nenhuma.
Então, eu não posso dizer que o bolsonarismo, o Bolsonaro... eu nem gosto muito dessa palavra bolsonarismo, não, nem gosto, mas enfim... que o bolsonarismo ou o Bolsonaro estejam perdendo força, como? Se ele catalisou uma manifestação de 750 mil pessoas na capital, na maior cidade do Brasil, gente. Sim. Então, assim, é uma força inegável e não perde. Ele está alijado do processo eleitoral e continua tendo essa força. Sim. O que você acha, Pepe? Eu acho que não dá para falar que ele perdeu força, não. Pelo contrário, você vê que o Bolsonaro ainda está sendo uma força muito grande que aglutina parte da direita, né? Então, eu vejo o Bolsonaro como uma figura forte, o bolsonarismo como realmente uma corrente política cada vez mais consolidada no Brasil. A gente vê que todas as eleições que estão sendo disputadas no Brasil, nos principais centros, né, realmente está sendo polarizada exatamente pela força que Bolsonaro tem em relação a outros setores da sociedade.